Tá ao vivo? Agora que eu entro? Não, ainda não. Falta um minuto! Segundos! Agora? Não. Eu vou entrar agora. Eu vou te dizer quando for pra você entrar. Vai. Há muitos anos a ciência busca desvendar os mistérios do mundo. Mas foda-se a ciência. Este é Breno Dallas, né? Breno Dallas. Este é Breno Dallas, em filosofia e produtor audiovisual. Essa narração não me mostra. Boa noite. Tudo bem? Então você se considera um filósofo? Não é bem assim me considero, né? Eu sou formado, né? Eu tenho diploma. Então minha Licenciado em produção não filosofia. conseguiu um filósofo de verdade. Não, até peço desculpa aí. Então qual seria a distância de um filósofo para você? A distância? Não, é 200 metros que eu estava trabalhando aqui atrás e eu vim até aqui. Acho que... Mas por que você não seria um filósofo de verdade? Veja bem, né, que geralmente os filósofos, né, hoje em dia formados nas academias, né, que formam os cientistas, né, tem que ter, né, mais cancha, né, tem que ter mais tempo, assim, né, de... E você não tinha tempo? Tava fazendo o quê? Não é que eu não tinha tempo, eu estudei, né, eu fiquei 6, 7 anos na faculdade, né, mas não sou um filósofo, porque não tenho artigos publicados, não fiz grandes teses, não mudei grandes paradigmas, né. Então você é meio inútil, no caso. Não, eu estou participando aqui do programa, fico lisonjeado aqui, um programa famosíssimo, né, programa famosíssimo, várias pessoas assistindo aqui, fico muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado, viu. Tá bom. Nietzsche, vamos falar de Nietzsche. Como você considera a relevância de Nietzsche? Então, o Nietzsche, quando ele estava lá no século XIX, quando ele estava vivo, ele não era considerado um filósofo, né? Ele era um professor, assim como eu também fui, e... Ele também não tinha tempo para fazer algo relevante? Não, ele escreveu muitos livros importantíssimos dentro da área da filosofia, né? Mais ele não importantes era... que a Bíblia? Que a Bíblia não é bem um livro de filosofia, né? Embora possa haver controvérsias, né? Acredito que... né? Mas, no caso, ele só é reconhecido filósofo nos dias de hoje. Passaram-se 200 anos. Mas como ele sobreviveu tanto tempo? Desde Matusalém, alguém não vive tanto tempo. Matusalém, 969 anos ele viveu. Mas o Ayurveda pode estar na fibra, né? Dependendo do que ele comia, né? Pode ser. Faz sentido. Quando você considera o começo da filosofia? O começo da filosofia está lá na época dos pré-socráticos, né?
que eles falavam sobre formas de viver a vida, né, lá 2000 anos antes de Cristo. Mas teve tudo isso antes de Cristo? Teve bilhões de anos, né? Mas como bilhões de anos? Bilhões é um número de verdade agora. Bilhões se a Terra só tem 6.000 anos. Mas 6.000 anos, mas indo por essa lógica, a gente está no ano de 2017, então teria só 2017 anos, né? Não, a gente tem 13 bilhões de anos. Segundo aquela teoria do Big Bang, aquela grande explosão, né? Aquela grande explosão que gerou tudo, né? E foi naquele... Você já falou de Fibonacci, né? Aquele giro cíclico, né? Então... Não sei do que você está falando. Como tantas civilizações passaram pela Terra em tão pouco tempo? Tantas civilizações... Então, é porque elas se debatem entre si, né? Uma civilização, ela dentro dela se cria um paradigma de vida, né? Onde ela descobre formas de viver, formas de comer. Uma coisa que é muito importante para isso é a criação da agricultura. Desculpa, eu não estava prestando atenção. Vamos para a próxima pergunta. Essa não estava muito boa. O Stonehenge e as pirâmides são provas de que a vida fora da Terra existe? Olha, não são necessariamente provas, podem ser sinais. Mas, né, a ciência não pode provar isso, né? Porque para a ciência provar, ela teria que ter vários Stonehenge. Vou te interromper aqui, porque no caso a ciência não presta para nada. Eu como na posição de filósofo também estou aqui para questionar a ciência, né? Por isso que você está aqui hoje. Então... Não, mas então eu ia dizendo que através do método indutivista, que é científico isso. E como você diria que eles se parecem, os alienígenas? Eles são cinzas, verdes? Olha, segundo aquele filme de Spielberg, ele é um pouco mais marronzinho, assim, né? Mas tem várias interpretações, né? Porque eles são diferentes, tem diferentes alienígenas. Por exemplo, Com certeza. um alienígena pode ter feito Stonehenge e o outro as pirâmides. Com certeza. E eles se conheciam. Eles podem ter algum tipo de contato, inclusive contato telepático, que é uma forma de comunicação bem diferente. Então eles eram amigos. Eles eram amigos. Possivelmente. Tem aquele alienígena, Ashtar Sheran. Já ouviu falar? Ashtar Sheran, que ele é um ser de luz. Não, esse não. Procure na internet aí, Ashtar Sheran. Se a ciência é tão boa, por que não encontrar os restos da Arca de Noé? Então, como faz, acredito eu, ou que faça muito tempo... Vamos voltar a essa pergunta em alguns instantes, só gostaria de mostrar um produto do nosso patrocinador que está possibilitando essa live de hoje. É ótimo. Esse é um modem. Um esse modem, tu não fecha o plano, eles não te dão de graça isso aí? São patrocinadores agora? Você quer um pouco de água? Eu aceito, obrigado. Não, obrigado. Sei da onde tu tirou essa água aí, deve ser a água que estava encalhada dentro da Arca de Noé, né, pelo jeito, né, pela cor. Voltando à Arca de Noé, por que a ciência não conseguiu achá-la? Então, né, não há provas científicas de que realmente existiu a Arca de Noé, né. Mas... se ela não existiu, como os animais chegaram até aqui? Vocês vão ver daqui a pouco que eu tenho 2 gatos. Como os 2 gatos podem ter chegado aqui sem uma arca? É que os gatos, eles evoluíram dos primeiros felinos, também fazem parte dos mamíferos. Que eles também estavam na arca. Eu não sei do que essa arca era feita, como é que situação de é madeira, essa. madeira. Construída por uma pessoa. Uma pessoa, ela fez isso em 1 semana, se não estou enganado. Entendi, Noé. Fez um workshop de como construir a arca com Deus. Ele tem uma data, né, que é só dele, né? Só que hoje em dia ele é considerado um pai para todos, chamam ele até de Papai Noé. Essa foi boa, né, gente? Esse é todo o tempo que temos com a entrevista agora. Depois a gente volta com a entrevista, mas só gostaria de falar para mandarem suas dúvidas e teorias
Se possível, nada a favor da ciência, porque a gente não vai ler. Neste momento vamos mostrar um pouco da minha rotina. Então, conheça um pouco mais. Já foi? Este é o meu espaço de lazer. Aqui você pode ver os meus gatos. Este é o Foda-se e essa é a ciência. Juntos formam Foda-se a ciência. Aqui você pode ver minha biblioteca pessoal. E aqui, onde chama... Você viu o Foda-se? Quem deixou a porta aberta? Foda-se! Foda-se! Você viu ele? Ele quem, mano? Foda-se! Como assim? Foda-se! Foda-se! Vamos à primeira pergunta. Então, o pessoal mandou aqui, na real, uma pessoa mandou por enquanto, inclusive se puderem mandar mais e pedir mais, mas enfim, o Danilo Siqueira, ele perguntou se os animais evoluíram, por que hoje não evoluem mais? Exatamente o que eu falo. Porque eles vieram na arca, que não existiu agora. Mas não tem o lance de que eles ainda estão evoluindo, de repente daqui a milhões de anos a gente está só no processo, assim... Essa é uma boa dúvida. No caso, se isso acontecer, a gente vai ter que produzir outra arca. Entendi. A gente leva eles para outro lugar, depois a gente traz de volta. Você tem certeza disso que você está falando aí? Absoluta. Tá. Tem outra pergunta aqui, posso mandar as perguntas aqui? Se existe um buraco na camada de ozônio, por que é que... Peraí que a galera agora tá mandando várias perguntas, eu me perdi aqui. Mas se existe um buraco na camada de ozônio, por que eu não consigo ver? Pergunta do Miller Santos. Eu não acho que tenha um buraco na camada de ozônio. Porque se Deus criou o universo perfeitamente, ele não faria um buraco na camada de ozônio. Mas o que a ciência diz, né, é que foram as pessoas que estão com a poluição abrindo o buraco na camada de ozônio, né? Seria a gente, assim. Mas nesse ponto, Deus já consertou esse buraco. Senão a gente poderia vê-lo. Deus já... Ok. Tá. Posso continuar nas perguntas aqui? Deixa eu continuar. Então, Luiz Henrique Bazanella, ele mandou o seguinte: se a Terra é redonda, por que quem está embaixo não cai? Você já começou errado, porque no caso a Terra é plana. Ok. Então, no caso, não tem ninguém no lado de baixo. Não. Estão Mas todos eu posso fazer sobre essa questão aí? Se a Terra realmente é plana, o que é que tem embaixo da parte de plana, assim, dela, assim? Ela tem um suporte que está segurando ela. E isso você tem 100% de certeza também, não sei. 100% de certeza. Tá, legal. Posso seguir na pergunta aqui? Mais perguntas. Tá. O Alvimar Lopes mandou o seguinte: a ciência diz que existe aquecimento global. É verdade? Eu não creio em nada que a ciência diz, então eu vou dizer que não é verdade. Nem que as geleiras, elas, de fato, elas estão derretendo, assim. Você acha que não estão derretendo? Mas se tivesse aquecimento global, a gente está no inverno e não está tão quente assim. É porque está no inverno, né? Exato. Mas e como é que você pode dizer que, por exemplo, aqui costumava nevar no inverno, agora já não neva mais? Eu vou... Quer que eu passe de pergunta? Eu vou ao banheiro e já volto. Perguntei do aquecimento global, o cara vazou. Como assim, cara? O que aconteceu? Será que ele... Pra onde ele foi? Ele não sei, disse que foi no banheiro. Mas galera vai mandando as perguntas aí, a gente vai... Sei onde ele foi. Tô pesquisando o que eu vou ler no banheiro. Sabe, pergunta, resposta. Essa é a nave da imaginação. Viu como é diferente? Pois é, eu continuo me sentindo aqui numa cadeira, né? Com a nave da imaginação você pode ir a qualquer lugar do espaço ou do tempo. Para onde gostaria de ir? Olha, na verdade eu tenho um compromisso daqui a pouquinho, se puder me deixar em casa, ver o futebol depois, pode ser. Vamos a mais perguntas agora. Vamos a mais perguntas.
Podemos, assim? Vamos, ok. Leonardo Santarelli, ele mandou o seguinte: se a gravidade existe, por que a Lua não cai? Vamos à próxima pergunta. Ok, vamos. O Leonardo Villanova, ele mandou uma pergunta que de repente você consiga responder por essa ligação mais espiritual que você tem, mas se Deus criou a luz, por que temos que pagar por ela? Porque ele já fez todo o trabalho criando a luz. É justo que nós tenhamos que pagar para mantê-la. E, no caso, a gente paga... A manutenção dela. A manutenção A dela. manutenção dela. Mas quem presta é Deus? Quem presta a manutenção? Se a gente paga para ele diretamente? Não, a gente está fazendo um fundo. A gente está gastando. Caso tenha que fazer um reparo depois, ele pode fazer com esse dinheiro. Mas Deus precisa de dinheiro, então você está falando aí. Não cabe a mim falar o que ele pode fazer com o dinheiro dele, mas a gente está... Ok, não, beleza, faz sentido. Vamos lá. O Bruno Henrique Meira da Silva mandou uma pergunta que envolve um pouco de física. Como, eu não sei se... Mas enfim. Como um avião consegue voar sendo tão grande, ele mandou. Ele pega embalo. Ele pega embalo e eles calculam, que não seria um cálculo. Aham. Um chute... Um chute. Uma tentativa e erro, assim, que você acha que é? Às vezes, por isso, às vezes o destino não é o certo. Você pega um avião para um lugar e ele acaba em outro lugar. Porque conexão, o nome disso. você pode chamar do que você quiser, mas no caso ele pega um embalo e ele vai até onde ele conseguir. E, assim, o embalo, então, foi uma coisa que a gente inventou faz pouco tempo, né? Porque na Idade Média, assim, não tinha avião. Sim, a gente conseguiu inventar faz alguns anos. O embalo. Cientistas de embalo? Chama? Exato. Okay. Não cientistas. Pessoas que trabalham com embalo. Okay. Esse é o nome científico deles. Ok. Científico. Lucas Porto mandou o seguinte: se a Arca existiu, Noé foi o maior taxonomista da história, pois descobriu espécies daquela época que ainda não tinham sido descobertas. Acho que naquela época todas as espécies já estavam descobertas. Até as das Amazônias ali, que tem bastante. Até hoje, assim, tem gente achando uma espécie de sapo lá na Amazônia, né? Não, é que ele deixou elas bem escondidas. Dentro da arca. Exato. Ok. É uma arca com vários compartimentos. Ok. Aqui o Rodrigo Sivinski, ele mandou uma pergunta que, na real, ela é bem genérica, tá? Ele quer saber de você qual é que é das pirâmides. As pirâmides, como já abordamos, vieram pelos alienígenas, eles eram amigos. E um deles estava trabalhando no Stonehenge e o outro estava nas pirâmides. Porque eles gostavam do formato. Então, foram espécies separadas de alienígena que fizeram. Eles eram amigos. Um era cinza, eu posso me outro aprofundar verde. nesse lance dos alienígenas, hein? Que no caso, se Deus criou a gente, Deus teria, no caso, criado eles também? Exato. Ok. Só não foi aqui. Não, ele foi lá, criou os alienígenas e depois ele voltou para reparar a camada de ozônio. Em outro planeta? Sim. Então eu suponho que esse planeta... Existe a possibilidade de ser redondo, esse outro planeta, ou não? A gente não tem certeza da sua forma. Ok. Muito bem. Agora a Abigail Bacher mandou outra pergunta aqui, que é o seguinte: por que a ciência diz que o universo é infinito, se na Bíblia só fala da criação da Terra? Porque a ciência não sabe o que fala. Às vezes ela sabe, né? Mas nunca chegou um momento que ela sabia. Mas... Ok. Carol Guimarães mandou o seguinte: o que acontece com as coisas que caem no buraco negro? Elas voltam para outro buraco negro. Entra num lugar e sai no outro, assim. Sim. É tipo uma porta. Exato. Então, se eu entrar no buraco negro, eu vou sair aonde? Em outro buraco negro. Ok. Vamos lá. O Vitor Monte Alto mandou o seguinte: se a ciência diz que as estrelas são gigantes, por que vemos elas tão pequenas? Porque a ciência não sabe o que está falando.
Então, no caso, as estrelas são daquele tamanho ali mesmo. Exato. Se você pegar um embalo no avião e, no caso, a janela vai estar fechada, mas se você não tivesse como colocar a mão para fora, você poderia tocar numa delas. Incluindo o Sol? O Sol está um pouco mais longe, mas... O Sol está mais longe que as estrelas. Sim. Tá. E... Por que o Sol, então, ele parece pequeno e aí ele vai mexendo, ele parece maior e ele está em cima? Como que acontece isso? Que acontece com a Lua também, né? Às vezes a Lua está pequenininha no céu e às vezes ela está maior. Elas inflam? O que você acha? Eu acho que o que acontece... Vamos voltar a essa pergunta em alguns segundos. Neste momento vamos para outra pergunta. Vamos para outra pergunta. Depois voltamos para essa pergunta. Ok. O Leonardo Vieira, ainda sobre as estrelas, ele perguntou o seguinte: as estrelas, elas são planas também? São. Tudo é plano. Tudo é plano. Tudo é plano. Deus gostava muito de superfícies planas. Tiago Bittencourt Ferreira, ele pergunta o seguinte: onde estão os dinossauros? Eles estão escondidos no momento. Agora? Tipo, eles estão aqui, só que eles estão escondidos. Inclusive, eu vi um documentário bem interessante a respeito desse assunto, o Jurassic Park, que tem uma ilha escondida e todos eles estão lá nesse momento. Documentário que você falou que é? Documentário. E nesse documentário aí você confia 100% aí, no caso? Exato. Ok. Quer que eu continue nas perguntas aqui? Vamos ler mais 2 perguntas e depois vamos encerrar a sessão. Ok. Otávio Baraldi, ele manda uma pergunta que ela é um pouco difícil, de repente você consiga resolver ela pra gente aqui. Mas do que é feito o universo? O universo é feito de um tecido preto. É um tecido mesmo? E todas as estrelas estão presas nesse tecido. Não é bem um tecido, mas... Entendi. Elas são tipo costuradinhas no tecido, assim. Exato. Tá, legal. Vamos ver. Última pergunta, então? Última pergunta. Beleza. Eu tô tentando refinar a última pergunta aqui, que a galera fez umas perguntas aqui um pouco agressivas em alguns momentos. Então tá. Vamos aqui, ó. Vamos fechar com essa. O Wicker Souza mandou o seguinte. De repente você possa, enfim, como você é uma pessoa mais espiritualizada e tal, e não acredita na ciência ao mesmo tempo, como surgiu a Terra? Isso é óbvio. Deus criou a Terra. Tinha alguma motivação de Deus para criar a Terra, assim? Ou ele simplesmente acordou e não, vamos criar a Terra? Ele tinha um plano, mas no caso não podemos saber o plano de Deus. Ele tinha um plano. É isso? Algum plano ele tinha. E o plano também era plano. Exato. Encerramos por aqui as perguntas. Muito obrigado, viu? Você conseguiu elucidar bastante pro pessoal ali de casa. Este foi o Foda-se Ciência ao vivo. Acompanhe na próxima segunda o último episódio dessa temporada. Boa noite.